Amém. Deus seja louvado. Obrigado, irmã Luciana. Que Deus continue te usando, viu? Bom dia, igreja. Feliz sábado. Bom dia a você que está nos acompanhando aí de casa também, participando. Obrigado, irmão Novino. Participando do culto online nesta manhã. Como a minha perna é meio comprida e o pé principalmente está enroscando ali, eu vou falar daqui de baixo, porque está mais apertadinho um pouquinho hoje ali por causa da decoração. Aliás, linda decoração, né? Eu brinquei com o irmão Mário que tiraram a gravata dele e colocaram ali, né? Né, irmão Mário? Por isso que ele está com a gravata, não está com a gravata borboleta hoje, né, irmão Mário? Muito bem. É uma alegria, queridos, nós estarmos juntos nesta manhã. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, em especial de um amigo que está conosco nesta manhã. Cadê o Emanuel? Está aqui atrás? Seja bem-vindo, viu, Manuel? Um aceno aqui para ele, a nossa saudação. Que Deus te abençoe, viu? É uma alegria receber você aqui nesta manhã, viu? É um privilégio recebê-lo e todos os amigos que estão conosco aqui também. Datas festivas, geralmente muitos da igreja viajam para outros lugares e membros de outras igrejas de outros lugares vêm para cá também, né? Então tem essa troca, né? Eu estou vendo aqui alguns rostos diferentes nesta manhã. Acho que temos aqui amigos, irmãos de outras localidades, como eu sei que temos famílias, amigos, irmãos nossos em outras igrejas nesta manhã também. Eu parabenizo os pais também, que Deus abençoe muito vocês, toda a organização, parabéns aqui pela linda decoração, depois vocês devolvem a gravata para o irmão Mário, e que Deus esteja com cada um de nós, queridos, nesta manhã. Irmãos, eu gostaria de conversar com vocês neste sábado sobre um tema, pode colocar na tela aí, Rafa, por favor? Um assunto que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nesta manhã sobre o matrimônio, ou o sagrado matrimônio. Não é novidade para ninguém, queridos, que esta instituição, o casamento, tem sido afetado ou afetada de uma forma muito grande pelo inimigo das nossas almas. E tenho orado nesse sentido já há alguns dias, Deus tem falado ao coração, e nessa semana eu estudei ali, enfim, o tema, preparando a mensagem para esta manhã, e depois vou compartilhar com as outras igrejas do distrito. Também, irmão Oséias e irmã Andréia vão ouvir de novo, se estiverem o dia que eu for pregar lá na igreja de São Luís. Mas a repetição, quando as coisas são de Deus, é muito boa, né? Queridos, eu gostaria que vocês começassem pensando comigo aqui algumas questões. Divórcio, novo casamento, né? Essa desagregação familiar tem se tornado muito comum nos nossos dias. Eu fiquei surpreso, queridos. Não que em Hortolândia, onde eu fui pastor, Votorantim, Sorocaba, Ribeira, não havia. Mas eu fiquei surpreso com o número de casos, né, de divórcios, de separações, enfim, aqui no nosso distrito, aqui em Itu. Fiquei bastante surpreso com isso. Outros lugares também, mas eu vi um número muito grande. E isso tem se tornado um grande desafio para as sociedades, para a sociedade, melhor dizendo, né, e para as igrejas. Por que isso tem acontecido tanto, queridos? Numa época, né, em que esse pós-modernismo, que a gente já tem falado e tem estudado bastante, o pluralismo, o secularismo, né, eles começaram a entrar no cristianismo e o conceito de verdade absoluta é progressivamente abandonado, a humanidade tornou-se o centro de todas as coisas. Então, quando eu falo, estou falando da humanidade de uma forma geral, enfim, só para a gente compreender aqui, facilitar a linguagem, mas de uma forma geral, queridos, nós temos olhado muito para nós, para o nosso eu, para o nosso ego, para compreender as coisas ou aceitar as coisas. E quando as coisas não saem exatamente do jeito que nós gostaríamos, aí a tendência é a gente ficar com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente
entende que é certo e não propriamente dito com aquilo que realmente o assim diz o Senhor nos diz, né? Eu até comentei um pouquinho hoje ali no momento da lição da escola sabatina, né? Nós passamos a definir, queridos, qualidade de vida apenas com o critério de sentir-se bem, de estar feliz e de realizar as próprias vontades independentemente dos valores. Então, se uma coisa me causa tristeza, se me causa angústia, se me causa desconforto, e para eu não ter ou não passar por isso, eu preciso quebrar os princípios, então muitas vezes, por conta de todo esse contexto, as pessoas têm quebrado os princípios para não passar por esse momento de angústia, por esse momento de tristeza e por essas coisas. Dessa forma, queridos, a dor, o sofrimento, né? Nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina, tanto físico quanto emocionais, tornaram-se inaceitáveis, devendo ser evitados a todo custo. Contudo, se vierem a acontecer, é preciso encontrar uma solução rápida. Então a gente se desprende de qualquer coisa ou passa por cima de qualquer coisa porque a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por dificuldade, a gente não quer ser contrariado e tantas coisas assim. E isso é muito visto, esse tipo de mentalidade afeta todas as relações humanas, inclusive a relação do casamento. Então, eu gostaria que você se concentrasse agora, que você prestasse bastante atenção no estudo que nós faremos. Eu vou fazer um estudo, alguma análise aqui de alguns textos da Bíblia, e depois, juntamente com isso, uma aplicação para todos nós. Para você ter uma ideia, nós temos aqui, né, a irmã Andréia, que é advogada, acho que deve ter mais. O Brasil registrou, nos primeiros meses deste ano, essa estatística é do mês de maio, mais de 17 mil divórcios, só nos primeiros meses deste ano. O ano passado, foram mais de 80 mil dissoluções de casamento, mais de 80 mil divórcios consensuais. Então você percebe que a estatística é alarmante. E se isso afeta o Brasil, nós que estamos no Brasil, a igreja está no Brasil, também é afetada. Infelizmente, no meio desses mais de 80 mil do ano passado, ou desses 17 mil deste ano, existem ali casais, membros da igreja adventista do sétimo dia. Então vejam, queridos, que a situação é bastante complicada. Esse é um assunto que a gente precisa conversar sobre ele, a gente precisa pensar sobre ele e fazer resoluções para que isso não ocorra na nossa vida, né? No nosso casamento. Eu quero convidar você para que você entenda junto comigo qual é o plano original de Deus para a família. E você, jovem, que está aqui conosco nesta manhã, você que é solteiro, que é solteira, você que está procurando aí o seu príncipe encantado ou a sua princesa no castelo, preste bastante atenção também, porque há alguns casos em que o casamento já ocorreu e precisa enfrentar, mas se o seu casamento ainda não aconteceu, preste bastante atenção no ideal de Deus para você e o que Deus tem reservado para você aí também nesta manhã. Vamos lá, Gênesis, capítulo 1. Você vai ler comigo, a princípio, os versos 27 e 28, que diz assim, cadê as crianças? Cadê os nossos pequenininhos aí? Deixa eu ver, levanta a mão aí, os pequenos, as crianças. Vamos lá? Querem anotar os textos da Bíblia hoje de novo, para vocês me disserem lá na porta? Pode ser? Então anota todos os textos da Bíblia que eu vou ler, e depois lá na porta vocês me mostram, viu? A outra vez que eu fiz assim, eu ganhei um monte de papelzinho com os textos da Bíblia anotado por vocês. Então eu quero ver se vocês estão prestando bastante atenção. Papai e mamãe, ajuda aí as crianças a anotar os textos. Vamos lá. Olha lá, crianças. Gênesis 1, verso 27 e 28, diz assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E aí você vai agora para o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse,
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então aqui nós encontramos o princípio da orientação, Deus criando homem e mulher, unindo e dando aqui uma utilidade a eles. Depois a gente vai refletir com mais detalhes aqui. Agora você vai para o capítulo 2 aí também do livro de Gênesis, e você vai ler comigo a partir do verso 18. Gênesis 2, verso 18 em diante diz assim, ó: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui, queridos, nós encontramos o plano original de Deus para o casamento. Ele criou homem e mulher, uniu os dois, dizendo que eles se tornariam apenas uma só carne e que eles deveriam permanecer juntos. Então, deixar pai, deixar mãe e unir-se. Jesus confirma isso. Veja o que está escrito lá no Evangelho de Mateus agora, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Você vai ler comigo dos versos 3 a 6. Olha o que esse texto aqui nos diz. Como Jesus cria, como Jesus acreditava no relato da criação, queridos. Tem muita gente hoje, mesmo entre nós adventistas, questionando a literalidade do relato da criação. Jesus acreditava no relato da criação literal, até porque foi ele que fez todas as coisas. E ele cita aqui a criação de forma literal. Mateus 19, do 3 ao 6, diz assim, ó: Vieram ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, percebam, queridos, com esses versos que nós acabamos de ler, o relato original da criação e o próprio Jesus reportando-se ao relato original da criação, enfatizando o que é o casamento e a importância dele e o que ele significa. Então perceba, resumindo aqui, o plano original de Deus, o desejo de Deus, o sonho de Deus para o casamento, a instituição que ele colocou, é uma união vitalícia. Preste atenção nisso. É uma união vitalícia entre homem e mulher. Isso faz parte do plano original de Deus. União vitalícia, ou seja, que deve durar a vida toda entre pessoas do sexo masculino e feminino. Segunda coisa, essas duas pessoas, ao serem unidas por Deus, elas se tornam uma só. A palavra hebraica que aparece aqui, ou a expressão uma só carne, errad basar, é como se fosse uma coisa. Há um texto no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que é um texto muito conhecido,
que diz assim: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. A palavra único aqui para Deus é Errad. A mesma que aparece ali, Errad Bassar, uma só carne. Ou seja, a união entre marido e mulher é a mesma união no sentido da divindade. É uma unidade, unicidade. Outra coisa, esse texto fala sobre intimidade sexual, porque Deus aqui ordena que eles se unissem, que eles se tornassem uma só carne. Quando marido e mulher se tornam uma só carne? Quando eles se unem intimamente, fisicamente, através da relação sexual. Então, a intimidade sexual é vista aqui porque Deus também fala da procriação, e não tem jeito de procriar se não tiver a unidade íntima. Então, perceba o plano de Deus original para o casamento, né? É preciso, no sentido aqui deixado por Deus, o plano original, era necessário que eles procriassem, que eles se multiplicassem e enchessem a terra. E isso faria com que eles crescessem em unidade, um completando o outro. Ali, quando nós percebemos que Adão deu nome para todos os animais, mas ele não achou uma da mesma espécie que ele, do sexo feminino, ali fala de uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, ou seja, alguém que completaria o crescimento, portanto, de unidade entre os dois. Queridos, esse é o plano original de Deus. Isso foi estabelecido por Deus no Jardim do Éden, quando o pecado não existia. Agora, o Antigo Testamento fala, ou começa a mencionar, a questão do divórcio. E a menção que o Novo Testamento, ou melhor, o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, daqui a pouco a gente vai ver, que fala ou começa a falar sobre o divórcio, é porque esse plano original de Deus no Jardim do Éden foi distorcido. Por isso que começa a aparecer a questão do divórcio. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, situações relacionadas a divórcio, palavras que são ali entendidas para divórcio, enfim, outras coisas, expressões relacionadas ao divórcio, elas aparecem 27 vezes no Antigo Testamento. Porém, em nenhuma delas, não há nenhuma lei que prescreva o divórcio. Não existe uma lei que prescreva, que indique, olha, divorcie-se. No Antigo Testamento ele é tolerado, ele é admitido, ele é permitido, mas nunca é ordenado, recomendado ou aprovado pela legislação de Deus. Então entenda, o divórcio não foi algo que Deus estabeleceu. Não tem um assim, diz o Senhor, divorcie-se. Não existe isso. Ele não é pecado, porque nós vamos entender aqui essas coisas, mas ele não é aconselhado em nenhum momento. Ele não é ordenado por Deus em nenhum momento. Certo? Vamos para um texto agora, do livro de Deuteronômio, no capítulo 24. E aqui, queridos, nós encontramos talvez, assim, a menção mais clara sobre o assunto no Antigo Testamento. E depois você fique com esse pensamento aqui de Deuteronômio 24 em mente, porque nós vamos estudar 2 textos do livro de Mateus, quando Jesus trata do assunto, e o pano de fundo que Jesus tem em mente é esse capítulo aqui, ou esses versos de Deuteronômio capítulo 24. Encontrou aí? Então, olhem só o que esse texto diz. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si para a mulher virar a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomar, ou melhor, tornar
a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então preste atenção no que esse texto está dizendo. Ele tem uma ordem aqui. Esse texto tem uma ordem, e essa ordem aparece no verso 4. A ordem aqui não é o divórcio. Mas o que estava acontecendo? O plano original de Deus, como nós acabamos de ver, estava sendo deturpado. Na sociedade antiga de Israel, havia uma deturpação total com relação ao casamento. E Deus está corrigindo as coisas aqui. E uma das coisas que acontecia era que o marido, às vezes, por algum motivo, a gente vai entrar na análise da expressão que aparece aqui, ele despedia a sua mulher. E lhe lavrava um termo de divórcio. Ela ia e se casava com outro. Depois o outro se separava dela e aquele marido, ele casava com ela de novo. O que Deus está proibindo aqui nesse texto é esse vai e volta. É o que Deus está proibindo aqui nesse texto. Ele não está incitando e nem está indicando o divórcio. Ele está falando se acontece, aí vai, depois volta, ia ficar um negócio assim muito estranho. E aqui a Bíblia diz assim que a terra seria contaminada por causa disso. Agora, preste atenção num detalhe que aparece aqui. Como que essa carta de divórcio, ela era lavrada? Lembre-se, não era a ordem de Deus, Deus não queria isso, era permitido, mas não era legislado ali por Deus. A expressão que aparece aqui no hebraico de coisa indecente é a expressão ervat davar, do hebraico. E ela poderia ser entendida, ou ela é entendida, se referindo à exposição indecente, em geral, envolvendo ou não relações sexuais. Então, o marido que havia compreendido que a sua esposa havia se exposto de forma indecente, havendo relação sexual ou não, ele lavrava uma carta de divórcio para ela, certo? Porque, havendo ou não exposição ou relacionamento sexual, porque o pecado do adultério, ele tinha uma punição. Então esse texto não está falando de adultério, porque o pecado de adultério ele era penalizado com a morte de apedrejamento. Então esse texto, ele pode falar sobre relacionamento sexual também, mas ele não fala só sobre relacionamento sexual, ele fala de exposição indecente, que não necessariamente seja uma relação sexual. Por ser entendida literalmente como a atitude da esposa que se descobria, né, ou podia ser entendida como a atitude da esposa que se descobre impropriamente, mas sem o contato físico das partes sexuais do seu corpo com a de outra pessoa. Esse tipo de indecência, na compreensão deles da época, podia incluir não cobrir os braços ou a cabeça em público. A palavra ervat davar, ela está relacionada à nudez. Então, se o marido achava que a esposa tinha mostrado os seus braços em público ou descoberto a cabeça, para ele já considerava aquilo nudez. Outra coisa, banhar-se na presença de um ou mais homens que não fossem seu marido, isso era tido como coisa indecente também, e eles eles às vezes lavravam a carta de divórcio por causa disso. Beijar outro homem ou deixar que ele a acariciasse, aí já tem um contato, não íntimo, mas já tem contato. E ainda insinuar-se sexualmente, isso é a coisa indecente que aparece ali. E ainda flertar, né, com o sujeito, isso para homem e mulher, mas aqui estou falando da mulher, tentando a cobiçá-la. Então, esse era o entendimento. Se algo dessa natureza acontecesse, eles lavravam carta de divórcio e se separavam. Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Essa era a ideia. Havia separações, termos de divórcio por causa disso. E muitos, por causa disso, se casavam
novamente. Mas aguarde que agora nós vamos entender o que Jesus falou sobre isso. Mateus, capítulo 5, a gente vai ler novamente lá o texto de Mateus, que já lemos hoje, só que eu quero chamar a sua atenção para Mateus, capítulo 5, e depois Mateus, capítulo 19 de novo, e nós vamos analisar esse texto aqui juntos. Então, gente, preste bastante atenção no que a Bíblia diz. Mateus capítulo 5, versos 27 a 32, diz assim: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus está citando Deuteronômio 24. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Tudo bem até aí? Mateus 19. Avance um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia. Capítulo 19, vamos ler esses textos juntos e vamos analisá-los juntos depois em seguida. Mateus 19, já lemos um trechinho dele essa manhã, vamos ler de novo esse trecho e o restante. Capítulo 19 de Mateus, verso 3. Você vai ler comigo até o verso 9. O texto diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção na pergunta, depois a gente vai analisar de novo esse texto aqui. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Verso 7, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, presta atenção na pergunta que eles fizeram e na resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, verso 9, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então notem, queridos, especialmente o verso 32 do capítulo 5 e o verso 9 do capítulo 19, Jesus fala sobre relações sexuais ilícitas. E aqui ele não usa a expressão ervate, ele usa a palavra porneia. Como esses textos, queridos, esses dois versos, Mateus 5:32, Mateus 19:9, foram traduzidos do original para a nossa língua. Eu trouxe algumas traduções aqui para vocês. Vamos começar por Mateus 5:32. A gente já leu, o que eu quero chamar a sua atenção é para aquela parte ali que está maiorzinha em negrito, né? Esse é o texto que a gente leu. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Essa é a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Na versão da Bíblia Almeida e Corrigida, tá meio fora ali a configuração, mas veja, a não ser por causa de fornicação. Porneia foi traduzido lá, relações sexuais ilícitas, aqui foi traduzida por fornicação.
Na Almeida Revista e Corrigida de 1969, que é uma tradução um pouco mais antiga, ela foi traduzida por como? Prostituição. A palavra porneia foi traduzida por prostituição. Na versão um pouco mais contemporânea, a nova versão internacional, imoralidade sexual. E na versão da linguagem de hoje, né, nova tradução na linguagem de hoje, foi traduzida por adultério. Então, a palavra porneia, ela foi traduzida a relações sexuais ilícitas, prostituição, adultério, enfim, imoralidade sexual. Essa é a tradução que veio para o português. Quando a gente vai para Mateus 19, verso 9, mesma coisa. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, porneia, na Almeida Revista Atualizada, na Almeida Revista Corrigida, traduzida também por fornicação, na Almeida Revista Atualizada e Corrigida de 1969, por prostituição, na nova versão internacional, imoralidade sexual, e na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, também como adultério. Então veja, o que nós entendemos aqui? Que todas, né, o termo porneia usado por Jesus ali, que é conhecido no meio teológico como a cláusula da exceção, ou que se permite divórcio e possivelmente novo casamento, todas estão relacionadas ao contato íntimo. Todas estão relacionadas a contato íntimo. Fornicação, prostituição, adultério, essas coisas todas só ocorrem se houver contato íntimo, entendeu? Ou seja, queridos, essas relações sexuais ilícitas que Jesus menciona também, e isso ocorre de algumas formas, adultério, como eu acabei de dizer, incesto, né, relação de parentes, enfim, pedofilia, bestialismo, que é sexo com animal, e homossexualismo também. Então, ali quando o texto diz assim, relações sexuais ilícitas, elas englobam todas essas coisas. E parte dessas coisas que vocês estão vendo aí, que são caracterizadas como relações sexuais ilícitas, elas aparecem também na Bíblia, no livro de Levíticos, nos capítulos 17 e 18, ali Deus apresenta essas causas também. Ou seja, eles viviam, queridos, na época do Antigo Testamento, em uma sociedade em que o casamento ou o divórcio, a separação, o novo casamento, tinha uma compreensão totalmente diferente do pensamento de Deus. Então, na época, Moisés corrigiu o negócio. Só que mesmo a correção de Moisés ainda não foi suficiente. E aí Jesus agora deixou claro como que devia ser o assunto. Vamos voltar para os textos de Mateus, para a gente entender exatamente. Mateus capítulo 5, presta atenção aqui comigo, eu sei que é bastante informação, é texto, parece um estudo do que uma mensagem em si, mas aguenta firme aí que isso precisa fazer sentido para você. Razões para Jesus ter abordado o assunto do adultério, do divórcio, enfim, em Mateus capítulo 5. Qual que é o contexto? O sermão da montanha. Você sabe que o sermão da montanha, o sermão do monte, que a Bíblia nos apresenta aqui em Mateus capítulo 5, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. É o maior discurso de Cristo. Inclusive, a irmã White tem um livro com esse título, O Maior Discurso de Cristo, que é uma explicação sobre o sermão da montanha. Então veja, em Mateus capítulo 5, qual é o contexto? O sermão da montanha. Qual é o objetivo de Jesus com o sermão da montanha, queridos? Anunciar uma justiça melhor, superior à justiça dos fariseus. Mas como assim, superior à justiça dos fariseus? Ele mesmo disse. Lembra-se que ele disse assim, se a vossa justiça não exceder, e muito, a justiça dos fariseus, em outras palavras, vocês estão perdidos? E aí você pensa assim, mas como é que pode ser mais justo que os fariseus? Eles faziam tudo certinho. E de fato, queridos, no que diz respeito a atos, por isso que na nossa semana de oração jovem que nós tivemos há poucos dias, a gente estudou aqui que pecado vai muito além de atos, do
do que a gente faz ou deixa de fazer. Pecado é uma condição. Então notem, Jesus está prenunciando ou anunciando uma justiça melhor que a dos fariseus. Eles eram perfeitos nas ações. Mas Jesus mesmo disse em algumas ocasiões que eles eram que nem sepulcro caiado. Bonito por fora, cheio de podridão por dentro. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui para os ouvintes e está dizendo para todos nós hoje, queridos, é que o negócio começa internamente no coração. E depois ele se revela em atos. Atos corretos a gente até pode fazer, mas lá dentro Deus conhece o coração. Então Jesus estava expandindo o assunto. Ele repete algumas vezes no Sermão da Montanha a frase: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele repete algumas vezes, fala sobre a justiça, fala sobre o assassinato, fala sobre a questão do adultério. E aí ele disse assim, ó: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Verso 28 ali. Jesus aqui, queridos, está elevando o padrão de Deuteronômio 24, que muitas pessoas estavam aplicando apenas por demonstrações públicas ali, até coisas simples. Jesus estava elevando o padrão. Aonde que o sujeito adultera com ela? No coração. Se olhar com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Veja, a intenção impura que Jesus menciona aqui, queridos, é a tradução da palavra eptumeu do grego. E ela significa cobiça, desejo lascivo. Isso, queridos, é pecado. É quebra do 10º mandamento. Mas não caracteriza porneia, impossibilitando o novo casamento da parte inocente no caso de divórcio. Então, entenda aqui o que Jesus está dizendo, completando agora com Marcos capítulo 7, versos 21 a 23. Por que esse texto é importante? Primeiro que ele está no contexto do que Jesus está dizendo ali sobre divórcio. Mas hoje muitos têm atribuído até questões relacionadas a mensagens de internet, vídeos ou coisas parecidas, como motivo para a liberação do casamento para um novo casamento. Agora presta atenção o que o texto diz, ó. Porque de dentro do coração, aonde que aquele que olha com intenção impura para a mulher adultera? Aonde? No coração. E aí Jesus explica isso, ó. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Queridos, entenda uma coisa. Para que haja adultério, é preciso, portanto, a união íntima, a gente já viu isso. Mas se eu, como homem, olho para uma mulher que está passando na rua com intenção impura, eu adulterei no coração, a Bíblia diz aqui. Então ela é adúltera também. Porque para haver adultério precisa ter 2 pessoas. Ela é adúltera também? Olha o que esse texto está dizendo. Do coração procedem os maus desígnios. Quer dizer que se você tiver um pensamento ali, um sonho, enfim, você adulterou. Se você estiver pensando ali, puxa vida, eu vou pegar esse negócio aqui para mim. Você já é considerado ladrão? Você tem vontade de matar alguém? Você já teve vontade de matar alguém? Se a pessoa, eu mato esse sujeito, eu vou matar. Já? Às vezes o bicho pega em casa, né? A mulher tem vontade de torcer o pescoço do marido, o marido fazer a mesma coisa com a mulher. Vou matar esse sujeito. Isso significa que você é um assassino? Você, lá no coração. Mas não significa que você é um assassino. Então, queridos, entenda, a questão de inveja, blasfêmia, enfim, tantas outras coisas. Queridos, é algo que é pecado realmente. Mas por que Jesus está dizendo que isso é pecado? Porque é do coração que brota, e se não cuidar vai levar à consumação. Mas não é motivo, queridos, para liberação para o novo casamento. Apresentar
não é motivo para liberação, para um novo casamento, de acordo com o que a Bíblia diz. Ou seja, Jesus estava elevando a norma do que era apresentado lá no Antigo Testamento. Qualquer motivo eles davam para se divorciar. Jesus está falando, gente, só pode divorciar, só deve não, né? Só pode, não que deve, se tiver adultério, em caso de porneia. Aí a parte inocente pode se casar novamente, do contrário, não tem jeito. Jesus, não, Jesus é mais bonzinho, o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho do que o Antigo Testamento. É o mesmo Deus, queridos. E o que Deus deixou escrito no Antigo Testamento não estava sendo cumprido. Então Jesus falou, gente, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então notem, queridos, a seriedade do assunto. Vamos para Mateus 19, vamos analisar um pouquinho Mateus 19 agora também. Por que Jesus trouxe ou tratou do assunto em Mateus capítulo 19? Porque os fariseus fizeram uma pergunta para ele. Olha a pergunta que eles fizeram. É lícito, é permitido pela lei repudiar sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção, foi essa a pergunta que suscitou a resposta de Jesus. Por qualquer motivo, pode repudiar sua mulher? Jesus então respondeu, né? Ali a resposta dele deu. E aqui, queridos, eles tinham em mente, em pano de fundo ali, duas escolas de interpretação sobre o assunto do adultério. Uma que era chamada de a escola de Hillel, um rabino que havia, e a outra de Shammai. Hillel ensinava, era mais liberal, que qualquer motivo era suficiente para divórcio. Por exemplo, se a esposa queimasse a comida, a refeição, aquilo já era motivo para divórcio. Já pensou? Quanto divórcio não ia ter tido aí, né? Barbaridade. Shammai, a escola de Shammai, do rabino Shammai, ela era um pouco mais conservadora. E ele dizia que só podia ser por relações sexuais ilícitas. Ele se reporta a Deuteronômio 24 e apresenta ali o termo nudez. Só que, como eles queriam dar um jeitinho, né, nudez para eles podia ser a mulher soltar o cabelo em público. Já era considerado nudez. Ou os braços descobertos em público já era motivo para nudez, porque estava mostrando algo. É nudez, lá aparece a palavra ervat, nudez, então, pronto. Então, eles estão com essa ideia em mente. E eles chegam para Jesus e perguntam assim, é lícito por qualquer motivo? Aí, o que Jesus responde? Que somente é possível por relações sexuais ilícitas, e como nós já vimos, a palavra que ele usa é porneia. Contato íntimo, físico. Jesus deixa claro, é só por esse motivo que se pode divorciar e que se pode possivelmente ter um novo casamento. Então, eles consideram o ervat ali, a nudez, aquela exposição, aquele negócio todo, e eles dizem assim, gente, só por isso. Só que aí os fariseus replicam e fazem uma nova pergunta para Jesus. Eles dizem assim, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E aí Jesus corrige, queridos. Olha o que Jesus diz. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Ele permitiu. Deus não mandou nada. Deus permite, Deus tolera, mas Deus não mandou nada. Então veja, Jesus está dizendo assim, gente, não tem essa de dar carta de divórcio. Foi permitido, mas não existe nenhum mandamento sobre isso. Só que aí ele se reporta dizendo assim, entretanto não foi assim desde o princípio. Como que foi o princípio? Deixa o homem, pai e mãe, une-se os dois, se tornam uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. Ou seja, união vitalícia. União vitalícia. Jesus se reporta ao Gênesis, à criação. Então, queridos, para nós entendermos aqui, resumindo o estudo até agora, de acordo com a norma mais elevada de Jesus, o divórcio e um possível novo casamento é permitido, não ordenado, apenas em caso de relação sexual ilícita, onde há contato íntimo, porneia, que pode ser então o adultério, o incesto, a pedofilia, o bestialismo e a homossexualidade. Se um dos cônjuges cometer adultério
e eles se divorciarem, o parceiro que permanece fiel pode tornar a casar-se. Mas de acordo com Jesus, quando ele diz assim, mas não foi assim desde o princípio, é preferível, no entanto, a reconciliação, a volta ao plano original de Deus estabelecido no Éden. Queridos, essa é a posição bíblica e que é ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O dia que você foi batizado, ou que você preencheu a sua ficha de batismo e você assinou a sua ficha de batismo, entre as outras coisas, enfim, que você aprendeu, que você estudou, você assinou concordando com a posição bíblica, conforme a Igreja ensina. Então, de acordo com... É claro, queridos, que esse estudo que eu fiz com vocês, eu resumi, é o resumo do resumo. Que são um calhamaço de páginas, assim, estudando, explicando todos os detalhes. Mas aqui, como mensagem dessa manhã, é o suficiente. Essa é a posição da nossa igreja, queridos. Não obstante tudo isso, o que o profeta ou a profetisa moderna, ou mais próxima de nós, escreveu. Já estamos caminhando para o final. Vou ter que virar para cá porque ficou pequeno lá no fundo. Olha só. Se você crê no dom profético, que foi orientado por Deus, deixado para nós, ela escreveu assim, ó. Uma mulher pode estar legalmente... Quando fala mulher, mulher e homem. É que o caso ali, ela está falando de uma mulher. Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido, pelas leis do país, mas não divorciada à vista de Deus, e de acordo com a lei mais alta. Só há um pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em posição de se sentirem livres do voto matrimonial à vista de Deus. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz da Bíblia continuam como marido e esposa segundo as leis de Deus. Vi que a irmã, ela cita o nome da irmã, por ora, que é o caso ali que ela está tratando, por ora não tem o direito de desposar outro homem. Mas se ela ou qualquer outra mulher obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então ela está livre para casar com quem quiser. Entenderam? O texto é claro, né? Eu diria, ela continua na página 345 do livro Lar Adventista. Eu diria que só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa de seu marido. Que razão é essa? O adultério. Se não sois de temperamentos compatíveis, não seria uma glória para Deus mudar de tal disposição? Marido e mulher devem cultivar respeito e afeição um pelo outro. Devem guardar o espírito, as palavras e as ações, a fim de que nada seja dito ou feito que irrite ou moleste. Deve cada um ter cuidado do outro, fazendo tudo em seu poder para fortalecer a sua mútua afeição. Digo a ambos que busquem ao Senhor, em amor e bondade, cumprir vosso dever de um para com o outro. Então notem, queridos, aqui ela fala sobre a incompatibilidade de gênios, né? Se não estão se entendendo, ora, vai, conversa, busca, faça a sua parte, marido, faça a sua parte, mulher, porque só tem um motivo, que a Bíblia deixa claro que é possível o divórcio. O adultério. Não que seja vontade de Deus, ele prefere que seja reconciliado. É claro, queridos, que existem situações de agressão, enfim, outras coisas. A Bíblia não aponta esses pontos, mas você pode. Não que deve, não há ordenação para isso. Mas esse é o motivo bíblico para divórcio e possível novo casamento. Para terminar, queridos. Está aberto o som, hein, Rafa? Para terminar, vamos pensar juntos aqui, portanto, em algumas coisas. Depois do estudo feito, enfim, vamos fazer aqui uma reflexão e tirar algumas lições para nós, queridos. Eu sei que esse é um assunto que mexe com todos nós e que deixa a gente assim preocupado muitas vezes. Primeira coisa, diante de tudo isso, queridos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender, queridos, que o casamento é algo sério. Quando eu falo para vocês, eu falo para mim também. Ao estudar esse tema, primeiro eu trouxe essas lições para mim,
porque eu também sou casado. Fizemos agora em junho, 12 de junho, né? 19 anos de casado. Ano que vem é 20. Casar e descasar, queridos, pode ser comum na cultura que nós vivemos aí, mas não para Deus. Então não é porque o mundo faz isso, porque o povo se separa à torto e à direito por aí, que a gente deve fazer. Pode deixar, Rafa, o som aberto aí. Entendeu? Não é porque o mundo faz isso que a gente tem que fazer isso. Não é porque a maldita novela que muitos assistem ensina isso, que os filmes miseráveis que muitos assistem ensina isso, e porque você vê aquela história bonita, tá vendo? Olha, ele estava sofrendo, e agora Deus deu uma nova vida para ele. Não é porque essa miséria dessas coisas ensina isso que a gente deve fazer isso, queridos. Segunda coisa, casamento requer atenção e empenho, queridos. Lembre-se, assim como você luta para ser fiel a Deus no que diz respeito à guarda do sábado, e o sábado foi estabelecido antes do pecado, você deve lutar para manter o seu casamento, que também foi estabelecido antes do pecado. Assim que é uma prova guardar o sábado hoje, é uma prova a questão do casamento também. Então, queridos, é necessário esforço para haver boa comunicação, encontrar meios termos saudáveis. É preciso que lutem para o casamento e façam, pela graça de Deus, dar certo. Não tem jeito, queridos. Sem luta, o casamento não vai dar certo. Tem pessoas que vivem muito bem, mas tem gente que não é assim. Precisa esforço, queridos. Precisa esforço. Terceira coisa, queridos. Uma vida de perdão. Uma vida de perdão. Mediante o arrependimento, queridos, convém que se conceda o perdão. Os cristãos vivem de perdão. Aconteceu aí, Rafa? Os cristãos vivem de perdão. Os matrimônios vivem de perdão. É preciso perdoar, é preciso aceitar o perdão. Deus deixou um meio para resolver as situações. É o perdão. Perdão, em algum momento eu vou tratar desse tema aqui com vocês. Perdão não é algo natural, queridos, que você tem. Que você não vê a hora de alguém errar porque você ama perdoar. Isso não é algo natural nosso. Não é algo natural a gente perdoar no casamento. Não é algo natural a gente perdoar nas relações sociais que nós estamos envolvidos. Isso é dom de Deus, queridos. E precisa-se muito de Deus para isso. Mas o perdão foi algo deixado para Deus, para redimir a sua alma do inferno, da perdição eterna, para a salvação, e foi deixado para você redimir o seu casamento também. Tudo que eu falei serve para os jovens, mas agora eu quero dizer algo específico para os jovens. Jovens e solteiros, né? Às vezes tem uns que já não são tão jovens assim, mas estão sozinhos, estão solteiros, solteiras. Muita atenção, cuidado e oração a escolher o futuro marido. Querida jovem, querido jovem, você que está solteiro, você que está solteiro. Muita atenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes, queridos, o que o jovem ou o que a jovem busca é um rosto e um corpo bonito. E é claro, não está nada errado. Você deve buscar. Se juntar todas as qualidades e for bonitão, for bonitona, melhor ainda. Mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. A gente se atrai muitas vezes só para isso. Só para a cor do olho, para o formato do corpo, para a estatura, enfim. E não olha outras coisas. E aí, não olha as qualidades, exatamente, irmão. Não olha as qualidades. Aí, a gente toma uma decisão. E depois dá errado, queridos. E sabe o que a gente faz depois? Como o mundo faz hoje? Como tem um monte de adventistas nas redes sociais, por aí, enfim tal. Querem a sanção da palavra de Deus para justificar ou corrigir o erro que cometeram. Não se importaram antes com a palavra de Deus, para buscar as qualidades, as dicas de Deus, mas depois querem a palavra de Deus ou querem que a palavra de Deus diga algo que o liberte da miserável escolha que ele fez. Então, você jovem, você rapaz, moça, você que está solteiro, você que está solteira, presta muita atenção nisso.
Quando você vai para uma loja comprar uma camiseta é uma coisa. Quando você está à procura de um marido ou de uma esposa é uma outra coisa totalmente diferente. A gente não troca de marido, não troca de esposo, como a gente troca de camiseta. Lembre-se, o ideal de Deus é que o casamento seja uma união vitalícia, para sempre. Deus não criou a gente para ficar aí separando a torta direita. Então preste atenção. Olha o conselho inspirado para você. Isso está no livro Carta aos Jovens Namorados. Para você solteiro, para você jovem. Olha só. O livro Carta aos Namorados tem orientações tremendas. Eu separei um parágrafo. Quais as perguntas que você jovem, você que está solteira, solteiro, precisa fazer ao encontrar ali a pretensa tampa da sua panela? Antes de dar a mão em casamento, toda mulher e homem também, no caso, deveria indagar, preste atenção, se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? É amor que ele exprime de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz, ou que o tornarão feliz? Serão conservados puros e santos o corpo e a alma, os pensamentos e propósitos? Ajudar-me-á esta união na escalada para o céu? Prestou atenção nisso? Esse namoro, esse casamento, vai me ajudar? No meu desenvolvimento espiritual? No meu crescimento com Deus? Aumentará meu amor a Deus? E aumentará a minha esfera de utilidade nesta vida? Se essas reflexões não apresentarem nada em contrário, então prossiga adiante no temor de Deus. Repense os seus relacionamentos. Pense direitinho naquilo que você está buscando, naquilo que você está procurando. Leia o livro A Carta aos Jovens Namorados. Queridos, mais uma coisinha antes da gente terminar. O que fazer? Seja fiel a um princípio e não a uma pessoa. Porque se você for fiel ao princípio, você vai ser fiel à pessoa. Só que se você pensa na fidelidade com relação apenas à pessoa, quando ela não estiver perto, você vai ter maior facilidade de ser tentado e de fazer coisa que não deve. Agora, se você for fiel ao princípio, a pessoa pode estar perto ou pode estar longe. Você não vai ser tentado, porque acima de tudo você é fiel a um princípio e não fiel à pessoa. Até porque quando as discussões vêm, as brigas, as coisas, fala, agora eu vou te pagar, você vai ver o que eu vou fazer. Mas se você é fiel ao princípio, pode acontecer o que acontecer. Lembra na nossa semana de oração, aqueles que participaram aqui, todo pecado é contra Deus, queridos. José disse assim, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando você sair, marido, para trabalhar, quando você for navegar nas páginas da internet, quando você for encontrar uma cliente, alguma pessoa do sexo oposto, isso serve para a mulher também. Lembre-se, você não é fiel à sua esposa ou ao seu marido diretamente a ele. Você é fiel a Deus, ao princípio maior. E se você é fiel ao princípio maior, você vai ser fiel à sua esposa, você vai ser fiel ao seu marido. Independentemente do lugar onde você esteja, fazendo o que você esteja. Você vai ser fiel porque você é fiel ao princípio. A fidelidade por princípio, queridos, independe da fidelidade para o outro. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel ao voto do seu casamento. E para terminar, queridos, não posso terminar antes disso daqui, de dizer isso daqui. Pastor, mas eu fiz tudo isso daí. Eu li o Carta aos Jovens Namorados, eu pesquisei, eu orei, ele era da igreja, ela era da igreja, eu fiz tudo certinho, pastor, me guardei para ele, me guardei para ela, tal, e deu errado. Isso pode acontecer ou não? Pode acontecer. Se tudo for feito do modo certo e ainda der errado, pensa comigo, eu quero ler o que está escrito ali. Assim como uma doença grave pode atingir aqueles que cuidam estritamente da saúde,
as incursões do inimigo podem atingir o seu casamento. São consequências do pecado, entendeu? Você conhece pessoas que são estritamente vegetarianas, que nunca colocaram um pedaço de carne na boca, que praticam exercício, que fazem um monte de coisa, e foi diagnosticado com câncer, por exemplo? Eu conheço vários casos. O pastor Mário Ritter quase morreu. Cuidava da saúde como ninguém. Um câncer terrível. E aí? Não adiantou de nada ele ter cuidado da saúde? Adiantou. Adiantou sim. Só que ele vive nesse mundo, queridos. Esse mundo de pecado. E o pecado ou a doença não escolhe aquele que é mais saudável ou aquele que é menos saudável. É claro que o menos saudável tem mais propensão. O pecado não escolhe um ou outro, ele escolhe todo mundo, queridos. As consequências do pecado, eu estou olhando aquele casal, aquele ali eu vou, aquele casal não, mas não. O diabo quer destruir todos os casais, todos os casamentos, todos os maridos, todas as mulheres. Então entenda, por mais certo que a gente faça, pode ser que ainda dê errado, queridos. É triste dizer isso. Essa constatação é terrível, mas ela é verdadeira. Só que se você fizer certo, a chance de dar certo é muito maior. Se você fizer errado, automaticamente o negócio vai dar errado. Mas ainda que você esteja fazendo tudo certo e a coisa dê errado, lembre-se, são consequências do pecado. Ninguém quer ficar doente, mas fica. Ninguém quer perder uma pessoa que ama, mas perde, porque é consequência do pecado. Ninguém deve almejar o divórcio, mas às vezes ele acontece, porque é consequência do pecado. Então entenda uma coisa nessa manhã. Deus deseja que você seja feliz aqui. Ele quer isso. Só que desde que a sua felicidade não custe a felicidade eterna, entendeu? Porque eu me lembro, numa ocasião, uma ilustração de uma história verídica, algo que aconteceu. Eu fui departamentário de publicações, vocês sabem. E eu tive na campanha de comportagem uma vez, tinha uma jovem que era solteira, várias jovens, né, solteiras. E depois um casal foi para essa campanha de comportagem também. Depois a mulher voltou. E esse casal se dava muito mal. Ele era muito comprometido com a igreja, ela nem tanto. E esse casal se dava muito mal. E esse rapaz, jovem, olhou para aquela irmã solteira jovem, ela buscando tudo o que queria nele, porque ele apresentava as características de alguém que ela gostaria. Ele era muito comprometido com a igreja, muito temente a Deus, muito fiel a Deus. Ele olhou, puxa vida, é esse que eu quero para mim. Só que ele era comprometido. Ele, por outro lado, tinha uma mulher que era marrom na igreja, né? Marrom menos. Olhou para ela, muito temente a Deus, fiel a Deus, é tudo que eu quero para mim. E os dois começaram a conversar. Não chegou a acontecer nada, porque o líder me contou e eu fui conversar um dia com ele, sentei com os dois juntos. Pastor, será que Deus não quer que a gente seja feliz? Eles me disseram. Isso aconteceu em Botucatu, numa campanha de comportagem que a gente organizou lá. 2011 foi isso. Sim, Deus quer que você seja feliz. Então, pastor, Deus não quer que você seja feliz? Sim, Deus quer que você seja feliz, ao lado da sua esposa. E se não for possível ao lado da sua esposa, que seja sozinho, porque você não tem direito de se casar, a menos que ela faça o que a Bíblia disse. E falei para ela, e você também. Ele é a cereja do seu bolo, mas o bolo não é seu, o bolo é dela. Hoje ela se casou, mora em outro estado, está feliz, encontrou uma pessoa do jeito que ela queria. Esse casal eu não tive mais contato, não sei como é que foi. Mas ela está feliz, trabalha no outro estado, trabalha na obra de Deus. Está feliz da vida, porque ela encontrou. Então o inimigo, queridos, quer usar, e ele quer mostrar assim, se ele não consegue de um jeito, ele tenta fazer-se passar por Deus, falar, Deus que está com você. Mas toma cuidado. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então veja, Deus quer que você seja feliz, mas se a sua felicidade aqui implicar na perda da felicidade eterna, porque vai contra os princípios bíblicos, não abandone os princípios, permaneça fiel a Deus.
Pastor, mas então vou ter que ficar sozinho, vou ter que ficar sozinha? Em alguns casos vai. Não tem jeito. Não tem jeito. Puxa, pastor, mas sim, é duro. Mas é consequência do pecado. Não tem jeito, queridos. Não tem o que fazer. Consequência do pecado é consequência do pecado. Ah, pastor, mas eu vou adquirir um câncer? Pode ser que sim. Pastor, mas a pessoa por quem eu estou orando, que eu amo tanto, vai morrer? Provavelmente. Que manda eu assim, diz o Senhor, queridos. Que Ele orientou na sua palavra. Deus é o resgatador. Entenda, Deus não pede para você passar por nada que Ele não tenha passado. Ele é um Senhor de coração partido também por causa das separações e do divórcio. Israel andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu. Deus é o marido do seu povo. Deus é o marido da sua igreja. E a sua igreja foi adúltera. E Ele disse assim, Israel andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu. Deus sabe o peso e a dor de um adultério, queridos. Visto o que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Alguma semelhança? Deus sabe o peso de um adultério, queridos. É um Senhor de coração partido. Mas Ele é também, queridos, um Senhor de coração compassivo. Porque o teu Criador é o teu marido. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher que fora repudiada. Deus vai atrás, Deus procura reconciliar, Deus procura ajustar as coisas. Ele também é um Senhor que nos deixa um lindo exemplo, queridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, e vós, mulheres, amai os vossos maridos também. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus deu sua vida pela sua igreja, sua mulher, que se deitou com outros amantes, que fez um monte de coisa que não devia. Ele é o compassivo que chama, eu sou seu marido. Assim, marido, você deve amar sua esposa. Assim, mulher, você deve amar o seu marido. Pastor, meu negócio está feio. Imagino que sim. Mas pode ficar bonito. Se você permitir a transformação que só Deus oferece. Casamento é feito de dois, queridos. E se vocês dois concordarem que o casamento deve ser mantido, lutem para isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas dá certo. Se não der, permaneça firme e fiel ao princípio. Não troque a sua fidelidade eterna ou felicidade eterna por uma felicidade que é passageira e momentânea aqui nesse mundo. Leve o exemplo de Deus para a sua vida. Foi abandonado, correu atrás e deseja que tudo seja restaurado. Se você, marido, fizer tudo o que Deus fez pela sua mulher e não der certo, você pode até ter uma desculpa, mas eu tenho certeza que você ainda não entregou sua vida por ela, ou ela não entregou a vida por você. Então faça isso primeiro, aí depois você vê se vai dar certo ou não. Mas lembre-se, se não der certo, existem casos de violência, de espancamento, outras coisas. Se não der certo, fique firme ao princípio. Se for necessário, fique sozinho, fique sozinha, mas não troque a felicidade eterna por momentos felizes nesse mundo. Você gostaria de refletir nisso, pensar nisso? Que Deus te abençoe. E que o seu casamento seja algo que esteja em acordo, em conformidade com a vontade de Deus. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar ao Senhor? 408 do Novo Inário. Peço aqui a participação dos nossos
intérpretes da música.